Pô, galera, hoje a gente trouxe para vocês um Ka Sedan ano 2019. Tá, mas a gente não gravou um Ka Sedan 2019 esses dias? Gravou, né, cara? Mas aquele era o modelo SE, 1.0, 3 cilindros, Tá, bem aí. mais simplesinho. E esse aqui? Esse aí é o Titanium, o topo de linha, o mais completo, o mais bem equipado de toda a categoria. Tá, mas não é aquele que é caro pra caramba? É aquele que gera uma certa polêmica e tal, mas na boa, deixando o preconceito de lado, vamos mostrar para ele se vale a pena em relação aos concorrentes dele ou não. Vamos lá então. Mas antes de começar a mostrar o carro para vocês, eu queria apresentar para vocês o dono do carro. O dono do carro é esse cara aqui, ó. Como é que tá, Guilherme? Tudo bem, cara? Prazer te conhecer. Oi, não vai me galera, dar a mão, não? tudo bem, tá? Ah, é? Tá bom, então. Oi, galera, tudo bem? É? A gente tá com um Ka Sedan mesmo. É, viu? Dá nessa opinião sincera. Tá, mas e me diz uma coisa, tu deixa o teu pai andar nesse carro aí? Eu deixo. Ah, então tá. Gustavo, prazer te conhecer, cara. Obrigado pela oportunidade aí. É isso aí, pessoal. Mais um inscrito no canal que nos tá emprestando o carro pra gente. O Guilherme também, junto, né? Então vamos lá. É isso aí, vamos dar uma olhadinha nesse carro aí, vamos ver se realmente ele vale a pena ou não. Se aquela polêmica que se criou com relação ao preço dele, ela realmente é condizente ou não. Bom, galera, a gente já gravou o Ka Sedan no modelo 2019 e a gente já mostrou nesse vídeo todas as mudanças, as características do carro, contou um pouquinho de história também. Se tu não assistiu ainda, depois dá uma olhada nele lá, porque a gente mostra mais os detalhes estéticos, coisas que a gente não vai se aprofundar desta vez aqui. Inclusive, se tu não é inscrito nesse canal também, te inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, que isso nos dá uma baita de uma força. Mas falando especificamente desse carro, é um carro que gerou muita polêmica quando ele foi lançado. Por quê? Porque o Ka sempre foi um carro barato, né? Ele sempre foi considerado um carro de entrada. E o Ka Titanium, ele está um pouquinho acima daquilo que era o esperado para a família do Ka. Porém, a Ford afirma que ele tem um pacote de equipamentos muito acima da concorrência. E é justamente essa comparação que nós vamos fazer hoje para vocês. A gente vai mostrar cada um dos detalhezinhos desse carro aqui e depois, no final, nós vamos fazer uma comparaçãozinha aí com os seus principais concorrentes e ver se ele realmente vale a pena ou não. Por quê? Porque já começando com a polêmica, o preço de tabela desse carro, R$ 72.390. É realmente caro, mas vocês vão ver que não é tão caro assim. Bom, olhando aqui do lado de fora, ele vem com faróis de máscara negra, com os faroletes, que já vinham nos outros também, esses frisos cromados que caracterizam a versão mais cara, rodas de liga leve, aro 15, pneu 19555, então não é um pneu muito baixinho, vem com repetidor de seta nos espelhos, e aqui atrás ele vem equipado com câmera de ré em cima da placa e sensores de estacionamento. Uma coisa que é legal nessa versão Titanium é que ele tem chave do tipo presencial. Então uma chave que tu pode botar no bolso e esquecer ela, porque tu consegue abrir o carro, ligar o carro sem o uso dela. Mas se tu quiser abrir o porta-malas, tu clica duas vezes aqui, igualzinho ao outro, e ele está aberto. O porta-malas dele continua com os mesmos 445 litros da outra versão. Não é tão grande, porém também não é tão pequeno assim. Principalmente por quê? Porque ele é um dos poucos da categoria que tem os braços do tipo pantográfico. Não tem aquele pescoço de ganso que entra para dentro e acaba atrapalhando quando a gente coloca as malas. Vocês podem ver, na verdade dá para levar bastante coisa aqui dentro. Ah, e um detalhe que eu não falei, a sinaleira dessa versão aqui, ó, é escurecida. Ou, como também é conhecida, fumê. Outro detalhe importante desse carro, se tu quiser a pintura que nem esse daqui, talvez vocês não estejam vendo no vídeo a diferença, mas esse aqui ele tem pintura perolizada. Infelizmente o preço dessa pintura de tabela custa mais R$ 1.390. É caro, mas eu vou dizer para vocês, olhando ao vivo, faz diferença. Como esse carro tem chave do tipo presencial, não é necessário retirá-la do bolso para entrar dentro do carro. Porém, tu tem os dois botões aqui que destrancam e trancam as portas se for necessário. Se não, é só tu te afastar que ele vai trancar sozinho. Para ligar, mesma coisa. Botão Start Stop. Então, pisa no freio, aperta aqui e o carro está em funcionamento. Uma coisa que é lançamento nessa versão 2019 e aquele outro que a gente testou não tinha é o Sync 3. Essa tela de 7 polegadas, muito boa, com um hardware muito bom, muito rápido e cheio de aplicativos interessantes. Desde a primeira versão do Sync, ele já tinha aquele sistema de emergência, que caso tu sofresse um acidente, ele liga através do teu celular, que tem que estar pareado com o aparelho, lógico, mas ele liga do teu celular para um sistema de emergência e manda uma mensagem com a localização do teu carro para que uma ambulância venha te resgatar. Caso tu não consiga
cancelar aqui antes de ver. Isso é muito bom, porque caso tu fique desacordado, o sistema de socorro vem e te ajuda. Uma coisa que mudaram nessa versão é o volante dele. É um volante multifuncional, cheio dos comandos, porém o painel em si não mudou muito. Vocês podem ver que é exatamente o mesmo painel que usava no outro, com poucas coisas no computador de bordo. A grande diferença é que agora tem um marcador de temperatura naquele displayzinho que tem ali embaixo. Tá, mas o que ele tem de comandos no volante? Basicamente os controles do multimídia, Bluetooth do celular e aqui o Cruise Control, uma das grandes novidades desta versão automática. Falando em câmbio automático, esse aqui é exatamente o mesmo câmbio de 6 marchas automático da Isin que equipa agora a nova EcoSport. Inclusive o motor também é o mesmo, né? Só que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. O que não mudou foi o ar-condicionado, continua exatamente o analógico, como já era nas outras versões. Bom, essa versão Titanium tem alguns itens de segurança que são primordiais para nós. Por exemplo, ele tem 6 airbags. Enquanto as versões comuns tem só o airbag obrigatório por lei, a versão Titanium tem os airbags laterais e os airbags de cortina. Além disso, ela vai ter o sistema Isofix, que a maioria dos carros também já tem, né? E outras coisas que exclusivas dessa versão: controle de tração e controle de estabilidade. E isso, inclusive, nós vamos falar depois, é uma das coisas que nesse segmento poucos carros têm. Bom, ele tem também o assistente de partida em rampa. Vamos testar para ver se funciona legal. Espetáculo. Saiu sem dificuldade nenhuma. Tira o pé do freio e ele fica paradinho. Vale a pena, né? Vale muito a pena. E um outro item exclusivo dessa versão são os bancos em couro. Enquanto nas outras versões são de tecido ou couro com tecido, essa aqui é exclusivamente tecido. Muito bonito, inclusive, com costuras aparentes. O que não mudou das outras versões é o painel como um todo, as saídas de ar também, só que elas têm o acabamento em cromado. Aqui no meio ele tem acabamento em black piano, né, que dá um ar mais sofisticado para essa versão, que realmente é a versão mais cara do carro. Até corri o Gustavo agora do banco do motorista, sabe por quê? Porque eu quero mostrar um detalhe que às vezes eu falo dos carros e eu esqueço de falar sobre isso. Ele tem espelho elétrico, vocês podem ver que a regulagem do espelho está aqui, ó. Então aqui tu seleciona o espelho da esquerda ou o espelho da direita e regula virando o botãozinho assim. O problema é, quando ele está deslocado, assim, ó, que nem esse, ele é totalmente anti-ergonômico. Por quê? Porque tem que virar aqui, ó, e para regular o espelho lá do outro lado, tu tem que ser meio, sei lá, não vou nem sei como explicar isso, porque não é tão intuitivo. Quando o botão está aqui junto com os espelhos elétricos, fica muito mais fácil, porque tu está numa posição muito mais cômoda para regular ele. Lá é um pouco desconfortável. E não é só o carro que tem isso, né? O Onix que eu já vi esses dias tem exatamente o mesmo problema, a Spin também tem e outros carros da categoria também tem isso. E assim como já era na outra versão, esse aqui também tem vários porta-trecos. Aqui na frente dá uma alavanca de câmbio, aqui embaixo no console central, né, 4 porta-copos, nas portas também vários porta-copos. Aqui nós temos uma alavanca de abertura do tanque de combustível. Do lado do botão de ligar o farol tem o botão de abertura do porta-malas elétrico e aqui dos faroletes na frente. Na porta do motorista o comando elétrico das 4 portas de abertura dos vidros e todos eles são one touch, ou seja, um toque só para abrir ou para fechar. E assim como todo bom carro, no quebra-sol tem espelho, só não tem luz. Mas tá bom. Mas ele tem luzinhas aqui, né? Luzinhas de leitura individuais. Algo que nem todos da categoria têm. Uma coisa que o Felipe não falou antes do Sync 3 é que ele tem pareamento com o telefone através do Android Auto e do Apple CarPlay. E ele tem essa tela flutuante, que isso é... O pessoal fala que é legal, o pessoal fala que não é legal, é super controverso. Depois vocês dizem para nós a sua opinião. Eu vou dizer que é uma tendência, né? Todas as montadoras estão fazendo assim. Eu não acho nem bonito nem feio. Na verdade, eu só acho que ela poderia estar um pouquinho mais perto. Essa aqui fica um pouquinho longe do alcance da mão, assim, ó. Quando ela é mais perto do motorista, facilita bastante. Mas e o motor desse carro? Ah, o motor desse carro merece um capítulo quase à parte. Por quê? É um motor totalmente novo, uma das grandes apostas da Ford mundialmente falando. Esse aqui é o motor Dragon 1.5 3 cilindros, que tem 136 cavalos andando a etanol, 128 a gasolina. Ele é exatamente o mesmo motor que equipa a EcoSport, porém, no carro ele vem com uma calibração da injeção eletrônica um pouquinho diferente, que deixou ele um pouquinho mais fraco. Na verdade, ele perdeu 1 cavalo andando a etanol e pouquinho de torque também. O torque desse aqui, 15,6 a gasolina, 16,1 a etanol.
0,1 a menos do que na versão da EcoSport. Tá, mas o que ele tem de tão especial assim? Cara, esse aqui é um projeto extremamente novo. Para começar, que ele tem 3 bobinas individuais, não é nenhuma novidade. Ele é todo em alumínio, inclusive o bloco, também não é novidade. O fato dele ter 3 cilindros de 1,5 litros é um pouco de novidade, porque é difícil de as montadoras colocarem esse tipo de motor no mercado. Como todo mundo já sabe, os 1.0 de 3 cilindros eles vibram um pouco mais. As montadoras têm que colocar eixo de contrabalanço, coxins hidráulicos. Com esse aqui não foi diferente. Mas quanto maior a cilindrada, maior a potência, pior isso é para o motor. Por quê? Porque vibra mais ainda. E vibração nunca é bom. Ela incomoda os passageiros, mas ela também detona os componentes internos e faz eles diminuírem a vida útil. Eles acabam durando bem menos do que deveriam. A Ford lançou um contrabalanço bem diferente. Além dele ter os eixos, né, que fazem a eliminação da vibração, ele também tem um sistema hidráulico dentro que ajuda à medida que começa a aumentar a vibração dele. Então é um sistema bem complexo, mas que conseguiu amenizar bastante esse problema intrínseco da construção do motor. Outro ponto bem curioso desse motor é a tampa lateral dele. A Ford, para reduzir o tamanho e aproveitar, melhorar a estrutura dele, ela fez uma tampa estrutural. Então não é só uma tampa que nem qualquer outro motor que tu tira a tampa e às vezes tu até esquece de colocar e ele funciona. A tampa ela prende as polias, ela prende vários acessórios ali e principalmente prende um dos coxins do motor. O que prende o motor ao carro está preso na tampa lateral. Lógico, é uma tampa de alumínio tão forte quanto o bloco. E falando na tampa, por baixo dela está aquela famosa correia que já tinha na versão 1.0. É uma correia dentada, de borracha, porém banhada a óleo, que dura, segundo a Ford, 240 mil quilômetros. Por que eles fizeram isso? Basicamente porque reduz o custo de manutenção e também deixa o carro mais silencioso. Outra novidade que a Ford trouxe para esse motor, eu sei que já tinham outros motores da Honda que trabalham com isso há muitos anos, mas esse aqui tem o coletor de escapamento integrado ao cabeçote. Com isso ela consegue trabalhar com temperaturas maiores, o que aumenta a eficiência do motor e reduz o consumo e o nível de emissões também. E é lógico, não dá para esquecer também que agora o K está vindo com câmbio automático. Não é mais aquele power shift de 6 velocidades e dupla embreagem, que era um automatizado na verdade, e sim um automático convencional da Aisin com conversor de torque, muito eficiente, muito difundido, já usado em vários outros carros, só foi adaptado para essa versão aqui do K, e que a gente sabe que é um câmbio muito bom. Mas a gente logo vai testar isso e vai ver se ele realmente funciona bem. Bom, já que hoje a gente tem mais convidados do que o normal, né? Eu não vou me sentar ali atrás, já tem 2 caras sentados aqui, um pequenininho na sua cadeirinha. Como é que tá aí, Guilherme? Eu tô bem. Tá bem aí? Legal, cara. E tu, Gustavo? Eu nunca tinha sentado aqui atrás, né? Primeira vez andando atrás do teu carro, né? Sempre tem a primeira vez pra tudo. Eu tenho 1,90 m e achei justinho aqui atrás. Ficou bem apertado, né? 1 metro e... Tenho 2 metros, eu acho. Ah, é. Tu é bem grandão, né, cara? Eu acho que tenho 2,5 metros. Tá, já vimos que então um adulto de 1,90 m fica bem apertado. Uma criança... 11,5 metros. Tá bem tranquilo, né? É, tô bem tranquilo. Mas como será que vai com 3 adultos aí atrás? A gente já fez esse teste, mas vamos fazer de novo? Vamos lá. Aqui é justinho pra um cara do meu tamanho aqui. Tá louco. Apertou, né? Agora complicou o negócio. Mas eu vou te dizer, cara, que eu não tô tão apertado assim. Eu tenho 1,81 m e olha só, as minhas pernas aqui, ó, graças ao rebaixo que tem no banco, ela não tá encostada. De um lado aqui tá encostado, o outro tem 2 dedos, mas é que eu tô meio atravessado. Eu diria que fica justo pra mim. Pra ti é que apertou um pouquinho mais, né? É. Vou mostrar ali as pernas dele. O Gustavo tá bem enrolado. E tu, não vai tentar entrar? Eu já tô bem aqui na frente. Mas, como é que tu tá aí, Guilherme? Continua tranquilo, né? Pra ti tá tudo certo, né? E minha mãe vai ter que ver esse vídeo novo. É, viu? Editando! Editando. Bom, é aquilo que a gente sempre diz, né? 2 adultos e uma criança atrás vai tranquilo em todos os carros que eles são projetados para isso. 3 adultos já vai complicar e com certeza não entra direito. A gente até já mostrou isso no outro vídeo. Então vamos dar uma volta agora e vamos ver se ele realmente é melhor do que a concorrência ou não. Bom, galera, vamos para aquela parte então que a gente dá uma volta no carro e vamos sentir se esse motor 1.5 com todas aquelas qualidades que eu já mostrei antes, ele é realmente bom com o casamento desse câmbio automático de 6 marchas. É verdade. Se o Guilherme disse, a gente tem que acreditar, né?
Eu tenho uma curiosidade em saber como é que esse motor se comporta, porque ele tem uma potência alta, só que ao mesmo tempo ele tem um torque com uma rotação muito alta, né? O torque máximo dele chega além dos 4.000 RPMs. Então a gente tem que ver se realmente em baixa rotação ele vai ter um torque bom. O Felipe dirigindo agora vai me dizer. Olha, vamos fazer esse teste, Gustavo. A gente pisa aqui no acelerador, ó. Ele berra alto, mas ele vai bem também, cara. Vou dizer pra vocês assim, ó, não é um desempenho no carro esportivo, mas eu também não esperava que fosse. Agora, pra categoria dele, ele tá muito bem, ele tem um desempenho muito parecido com todos os outros carros posicionados na mesma faixa de preço. Isso é ótimo. O que eu achei legal nesse câmbio aqui, que não tem nos outros da categoria, é a opção Sport. Quer dizer, alguns até tem, mas a maioria não tem. E isso deixa o câmbio bem mais esperto. A resposta ao acelerador, ela é muito mais imediata, chega a dar até um solavancozinho, ó. Eu mal encosto no acelerador, ele já fica bem mais nervoso. Quando tá no modo D normal, ele é super suave. Em compensação, o que ele não tem é a troca de marchas nas borboletas, né, Felipe? Ele não tem os pedal shifts para troca manual, ele tem aquele botãozinho aqui do lado da alavanca que, sinceramente, a gente já falou em outros carros, outros vídeos, que não ajuda muito, né? Eles tiraram o power shift que tinha esse botãozinho, e quando fizeram a transmissão nova mantiveram o botãozinho. Acertaram no câmbio e erraram no botãozinho. Mas, vou ser bem sincero contigo, Gustavo, gostei do motor. Gostou? Gostei. Então, tá bom. Ele não tem aquela pegada esportiva, mas é um motor extremamente suave. Claro que está muito relacionado com aquela quantidade de eixo contrabalanço que eu já falei para vocês, né? Aquela tecnologia que a Ford investiu, o coxim hidráulico e uma série de outras coisas que eles colocaram. Mas é extremamente suave, tanto parado quanto andando. Não parece um 3 cilindros, né? Não. Ele tá bem quietinho. Exatamente. O que me deixava meio preocupado só se ele ia ter força de baixa, né? Pelo torque ser tão alto, né? Mas tem, cara. Mas tem. Eu vou arrancar aqui agora no modo D. Antes eu estava no modo S quando eu arranquei. E aí, claro, ele responde super bem. Mas no modo D, mesmo em baixa rotação, 1.500, 2.000, e ele troca antes dos 2.500 giros. Claro que eu não precisei pisar muito, mas ele arranca tranquilo, cara. Nós estamos em 4 pessoas dentro do carro, com o ar-condicionado ligado. Agora deixa eu fazer uma pergunta para ti, Felipe, porque eu não sei a resposta, não sei se tu sabe. Deixei para fazer durante a gravação. Por que a Ford investiu nesse motor 1.5 Dragon aspirado, se eles tinham o 1.0 Turbo EcoBoost disponível no Fiesta, né? E é um motor super premiado mundialmente. Por que eles não tiveram esse motor na linha Ford? Barbada de responder. Fala. Mais barato, né, cara? O motor 1.5, esse motor Dragon 1.5, ele é baseado no EcoBoost. Ele é muito parecido com o EcoBoost. Porém, ele não tem o turbo, que acrescenta valor ao carro, ao motor, no caso. Claro. E não é injeção direta, que o EcoBoost é. Então ele acaba sendo bem mais em conta e oferece uma faixa de potência bem próxima, né? O EcoBoost é até um pouquinho menos, 128 ou 127. Ele é mais potente que o EcoBoost. Ele é mais potente que o EcoBoost. Só que o EcoBoost tem aquele torque lá embaixo, né? Que é gostoso de andar, né? A resposta do EcoBoost com certeza é bem melhor. Tá, Gustavo, mas tu quer dirigir? Eu quero, né? Pô. Então pera aí, vamos parar aqui. Que dá pra perceber que a direção é exatamente a mesma assistência que tem no 1.0, né? Ela é muito igual. Leve, parada, e logo que tu anda, ela já começa a ficar mais pesada. A dinâmica do carro não mudou muito, né, Gustavo? Não. Eu acho ele bem gostoso de andar. Melhorou muito daquele antes do facelift, né? Com certeza, né? mudou bastante. A gente tá passando em algumas ruas aqui um pouco buracadas e a suspensão é muito boa, ela copia apoia. E o sinal é vermelho também, né? Tu pode parar, né? A suspensão é muito, muito agradável mesmo de andar, eu achei pelo menos. Não sei o que bem bom, cara. Bem bom. Agora deixa eu dar uma aceleradinha então. Deixa eu botar no S aqui pra ver. Baixou umas 2 marchas, hein? Chutou a primeira. O que tu achou? Anda bem. Digamos que eu também tinha um pouco esse receio que você estava falando da questão da potência sendo uma rotação muito elevada, em 6.500 RPM, o torque também dele a mais de 4.000 RPM, quase 5. Tudo isso assusta quando a gente olha esse número, né? O fato dele ter comando de admissão e de escape variável, e eles ter uma série de recursos que ajudam a melhorar a curva de torque, cara, ele não ficou ruim.
Não, pior que não ficou mesmo. Eu tinha esse receio. E aí vou te dizer, se tu consegue um motor que tem um desempenho parecido, tá? Porque o EcoBoost é melhor, mas parecido com o EcoBoost, porém é bem mais barato, é de se entender, né, Gustavo? Claro. O que tu faz na cidade, na estrada com ele, Gustavo? De média. De média. De média, aqui ele tá fazendo sempre mais que 11. A gasolina, pouco, né? Eu rodei 1000 e pouquinhos com ele. Sim, dentro da cidade a gasolina mais que 11 km por litro. O mais baixo que ele fez foi 11 alguma coisa. Ótimo. De estrada eu tenho o pé mais pesadinho, ando na média 120, 130. E ele tava fazendo 14, chegou a fazer 15 em alguns momentos. Tá ótimo. O giro fica bem baixo. Não, tá ótimo. Tá bom. Ele fica a 120, quase 125 km por hora, ele começa a chegar nos 3.000. Isso é uma outra dúvida que eu tinha, sabe? Porque a Ford, quando lançou esse motor, disse que ia ser o mais econômico da categoria. E alguns testes de revistas especializadas disseram que não era tudo isso. Mas tá aqui o proprietário que está fazendo a média correta e está chegando em 11 km por litro dentro da cidade. Cara, não é fácil fazer isso. Com um motor que tem uma potência boa e com câmbio com conversor de torque, é sempre difícil. É, exato. É muito bom, muito boa a média. 14, 15 na estrada é uma média relativamente normal. Eu diria que é normal. Hoje, da categoria dele, todos eles fazem. Mas tem que considerar também que, como o próprio Gustavo disse, o dono do carro, ele tem o pé um pouquinho mais pesado. Então, se tu tiver pé um pouquinho mais leve, que nem eu, assim, dirige tipo vovó, aí eu acho que tu consegue umas médias até melhores. Então, o Gustavo tinha um Cobalt antes, 1.4, e quando ele foi fazer o seguro desse carro, ele recebeu o dinheiro de volta, ou seja, esse seguro aqui é mais barato do que o do Cobalt. Eu tô com bônus 4 e o anterior tinha dado quase 2.000 o seguro. E eu desci aqui na cotação, uma das cotações mais caras que me passaram, se eu não fosse usar endosso, fosse fazer seguro novo, era 1.600. Nós sempre falamos nos vídeos, tanto eu quanto o Felipe, que a negociação muitas vezes é o mais importante do que o próprio carro. E esse carro foi um exemplo disso. O Gustavo, quando ele estava procurando alguns carros para comprar, ele terminou comprando esse carro, além de ele ter gostado, óbvio, do carro, foi uma negociação de R$72 mil, que é a tabela dele, ele conseguiu comprar por 67 mil e ainda com taxa zero. E não cobraram pela pintura periodizada. Ou seja, que grande negócio, né? Um outro carro que ele estava vendo, que era o Virtus 1.6, ele tinha conseguido por 68 mil e não tinha taxa zero. Ou seja, ele terminou escolhendo esse carro não só pelo carro, e sim pela negociação também. E não é só isso, né? Se tu começar a analisar os outros carros concorrentes dele, vou pegar o caso da Toyota. O Etios hoje, top de linha, é o X Plus automático, tá? 65 mil, quase 66 mil reais. Ele é bem mais incompleto do que esse. Ele não tem tanta segurança quanto os 6 airbags, ele não tem o câmbio de 6 marchas, é uma série de mimos que esse aqui tem que o outro não tem. Não tem multimídia, não tem câmera de ré, não tem câmera de sensor de estacionamento atrás. O outro carro da Toyota que se equipara mais ou menos a ele é o Yaris XL Plus Tech, porque ele tem a central multimídia, tem câmera de ré, tem sensor de estacionamento, mas não tem a mesma quantidade de airbags, não tem uma série de outros recursos que esse aqui tem. E ele acaba saindo mais caro, porque ele está em torno de 75 mil reais. Então assim, se a gente analisar esse aqui em relação à concorrência, ele hoje com certeza é o que oferece o melhor pacote de equipamentos pelo preço que ele cobra. Não é? Com certeza, como o Felipe comentou, os tops de linha que concorrem com ele hoje, como o Etios, como o Prisma, como o Versa, né? Nenhum deles tem todos os equipamentos que esse carro tem. Nenhum deles tem, por exemplo, assistente de partida em rampa, certo? E quase nenhum tem o controle de tração e o controle de estabilidade, exceto os Toyota, que são os únicos que tem. Os outros nada tem. Os airbags, então, isso aí nem se fala, nem aparece, é só os dois dianteiros. Ou seja, esse carro tem muito mais coisas. Partida sem chave, tudo isso nenhum deles tem. E vou te dizer, né, a qualidade construtiva desse modelo 2018-19 melhorou muito. Eu já falei sobre isso no outro vídeo. O isolamento acústico do carro está melhor, a suspensão do carro está mais refinada, a direção elétrica do carro está melhor, o carro como um todo está melhor. Então vale muito a pena, sim, mesmo ele sendo um pouquinho menor do que os concorrentes, né, que ele não tem porta-malas tão grande, mas o pacote de equipamentos desse carro é muito completo pelo preço que eles estão cobrando hoje. E o melhor, né, como a Ford não está conseguindo vender muito bem aqui no Brasil, tem as grandes vantagens de tu ir lá e conseguir negociar bons valores, como foi o caso do Gustavo. E se você vai querer, por exemplo, carros com
mais completos, tanto quanto esse aqui, já vai partir para as categorias mais top, que seriam os Premium, que aí vai ser o Cobalt, Elite, que vai ser o Virtus 1.0 Turbo, que já vai para R$91 mil o Virtus. Sabia que pode chegar a R$91 mil o Virtus? Tá caro, né, cara? Meu Deus do céu. Ele se destacava por ser o mais barato deles antes, né? O Cronos chegou a R$85 mil, aí tu vai ter os mesmos equipamentos que esse carro tem. Agora, o grande problema dele, eu já falei isso no outro vídeo do K, né? Infelizmente, pós-venda da Ford é o pior pós-venda hoje do mercado. Já disse isso e volto a dizer, Ford, pelo amor de Deus, arruma o pós-venda de vocês. Os carros de vocês não são ruins, mas a pior coisa que existe é tu ser mal atendido numa concessionária. E até não vou dizer que eu fui mal atendido, o problema é tu não ter o problema resolvido, que foi o meu caso. Bom, a gente queria agradecer ao Gustavo pela oportunidade de testar o carro dele zero, e é um carro que eu tinha muita curiosidade de saber como é que era o funcionamento dele, até porque eu tô pensando em comprar um carro grande, né, e esse aqui tá bem dentro daquilo que eu tô procurando. Gustavo, obrigado aí pela oportunidade de novo, cara. Nada. Queria só aproveitar o espaço e deixar um abraço pro meu colega lá de trabalho, o Michael. Foi outro fã de carros, curte o canal também e me ajudou muito na escolha do carro, foi comigo em concessionário e tudo mais. Um abraço pro meu amigo Michael. Michael, obrigado, cara. Tá. Valeu, Michel, um abração então. Faça uns comentários, se inscreva no canal e bora lá. Ó, se o Guilherme já disse, né, cara? Entendo, vamos seguir o que ele tava falando. Like, né? Dá um like. Valeu, Só pessoal. pode ter que dar um like, no né? vídeo e bora lá. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Ô Felipe, a gente já não gravou um K-Sedan 2019? Esses Claro que a dias? gente gravou, né, cara? Mas aquele lá era um SE, o modelo 1.0, manual. Tá aí esse aqui. Esse aí é o topo de linha, cara. É o Titanium, a versão automática, motor 1.5, 3 cilindros, o mais completo de todos eles. Agora podia ter falado alguma coisa. Tem que ter continuado. Ah, não tem nada combinado, é tudo na hora. Mudou esteticamente de um pro outro e agora vem uma moto, vai ter que parar, não vai dar certo. Primeira coisa que esse aqui tem que o outro não tinha, ele tem faroletes. Não, o outro Tinha farolete também? sim, todos os sedãs têm farolete. Ah, é. Vem com repetidor de seta nos espelhos. Deu, né? Acabou. E como todo bom carrinho, vai ter no porta-sol. Porta-sol. Portação não. Ele tem, tá? Não é? Vai ter. Vai lá. Tu falou nós temos quando tava Tá falando bom, na alavanca. eu sei, eu te falei que eu falo essas coisas erradas. Que o pessoal fala muito é sobre ele ser esse... Eu me esqueci o nome. Tela flutuante. Obrigado. Bota o cinto aí. Viu? Porque senão depois o pessoal xinga a gente aí. Sim, eu queria fazer isso gravando. Ah, desculpa, é que eu tô com calor. Eu também tô com calor, mas... Desligou? Desliguei. Não, feito. Mas o Yaris, que é o XL Plus Tech, como é que é? Sei lá qual. O XL... Não, XS, né? Ah, XS Plus Tech, sei lá. Não lembro agora. Ô mãe, tu vai ter que falar. Tu vai ter que. Tu vai ter que ver esse vídeo no YouTube novo. No outro dia. Porque vai ficar processando o vídeo no YouTube. Processando o quê? Ah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.